A paz do Senhor aos nossos irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus, nesta noite, mais uma vez, reunido e unido em torno da palavra do Senhor, para mais um culto e adoração em nome de Jesus, culto esse denominado culto de libertação. E nós estamos reunidos na casa do Senhor para adorar o seu nome. Eu gostaria de convidar os irmãos que já estão conosco a se colocar de pé e vamos estar orando a Deus, dando início a este culto em adoração em nome de Jesus. E convido você que está entrando aí em nossas lives, que você venha também compartilhar aí com os seus grupos, amigos, nossos irmãos ali em Moçambique, nosso irmão Carlito ali na África, nos enviou uma mensagem agora há pouco, está aguardando a hora do culto. Compartilha aí, Carlito, conosco aí esta live com o povão aí, para que todos venham aí em Moçambique também participar deste culto e adoração ao nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue te usando aí, meu filho, como atalaia na presença de Deus e nas mãos do Senhor, amém? Vamos estar orando a Deus. Convido o presbítero, nosso irmão José Ribeiro, para esta oração, neste momento, oração esta de início do culto. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Pai que está no céu, cuja tua presença, Senhor, nós estaremos em sua casa em oração. Estamos aqui para adorar o Senhor. Pai querido, venha fazer presença conosco nesta noite, porque o Senhor é digno de toda adoração. Aleluia. Por isso, ó Pai, venha operar, Senhor, as suas maravilhas na vida de cada um aqui hoje, nesta noite. Pai querido, por isso nós estaremos aqui. Não há um momento sequer que nós chegamos aqui que sentimos vazio, porque o Senhor preenche o nosso ser e os nossos corações nesta noite. Aleluia. Por isso, ó Pai, eu te peço nesta noite um culto maravilhoso. Abençoa, Senhor, o hino vai ser cantado nesta noite para te adorar. E a mensagem desta noite que nós precisamos ouvir, o Senhor traz para nós nesta noite. Usa o teu filho e o teu servo como o Senhor quer. Tudo isso eu te peço e te louvo e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Missionária Jacira, adorando a Deus com louvor nessa noite. Nós, este louvor, vamos estar lendo a palavra introdutória do culto. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Número 169. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
nos colocar em pé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. O Wagner, você que entende um pouquinho de som, se você vê que está com uma coisa forte, vai lá e dá uma olhada para a gente, tá? O nosso operador não chegou até agora e a gente precisa manter o som perfeito, não é isso? Você que entende do som, dá uma olhada lá para nós. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, 1 João, capítulo 1, e vamos estar lendo a palavra do Senhor até o versículo 10. Dizendo aos irmãos que é um texto que vai subtrair também o tema da nossa mensagem de hoje. E aqui nós vamos falar sobre alguns problemas que existem no mundo. E o problema maior do mundo chama-se pecado. E nós vamos falar um pouquinho dentro desse texto sobre o pecado. É algo que poucos se interessam a falar, mas a Bíblia ela é correta e reta, ela não corta volta, ela não corta atalho para aliviar a barra de ninguém. A Bíblia é Bíblia, palavra é palavra, pecado é pecado, salvação é salvação, libertação é libertação, perdão é perdão. Então nós vamos estar falando sobre isso nesta noite, no nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que compartilhem conosco através da leitura da Bíblia. Você lê um versículo, lê outro, e assim sucessivamente vamos estar falando da grandeza de Deus através da palavra. Capítulo 1 de 1 João. 1 João fica lá pertinho do Apocalipse. Quem tem intimidade com a Bíblia sabe, é lá pertinho do Apocalipse, né? Lá você vai encontrar 1º, 2º e 3º João. Nós vamos para o 1 João, apóstolo João, a primeira epístola universal do apóstolo. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Todos encontraram, irmãos? Amém. Quem não encontrou pode nos acompanhar aqui no telão, mas vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sequência o capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos fechar. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Senhor, mais uma vez, nós o encontramos e o agradecemos a Ti, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa para Te adorar.
Senhor, venha se manifestar no nosso meio, trazendo, ó Deus, aos nossos corações a palavra certa para o momento certo, ó Deus, em que nós precisamos, ó Deus, da tua palavra nesta noite, da tua ajuda. Deus, venha falar nos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. O que mais nos interessa neste momento, Senhor, é sentirmos aqui a tua presença real neste lugar. Ó Deus, sem a tua presença aqui, ó Deus, é impossível cultuar. Sem a tua presença aqui é impossível, Deus, cantar louvores e pregar, Senhor, a tua palavra. Mas eu tenho convicção, Senhor, que o Senhor está neste lugar. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor ainda vai continuar nesta noite operando milagres, curando, libertando, transformando vidas pelo poder da tua palavra. Enche-nos o nosso coração, enche-nos a nossa vida, enche a vida de cada um dos teus filhos. Abençoe aqueles que estão a caminho, aqueles que não poderão comparecer, mas que a glória do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. E é o que nós te pedimos e o agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu gostaria de adorar o Senhor com um louvor, e os irmãos, se souber, podem nos ajudar. Pega um solzinho para nós aí, meu querido. Eu tenho saudade do céu, saudade daquele lugar. Aceita no seu coração. Jesus morreu lá na cruz, foi para te dar salvação. Oh, que cidade feliz, oh, que cidade de amor, oh, que cidade feliz, cidade onde mora o Senhor. Ah, meu irmão, meu amigo, Jesus não demora a voltar. Vem, busca a sua igreja, aquela que se preparar. Oh, que cidade feliz, oh, que cidade de amor, oh, que cidade feliz, cidade onde mora o Senhor. Irmão que está desviado, precisa hoje voltar. Jesus está te esperando, Ele quer te abraçar. Oh, que abraço feliz, oh, que abraço de amor, oh, que abraço feliz, oh, abraço do Salvador. Oh, que cidade feliz, oh, que cidade de amor, oh, que cidade feliz, cidade onde mora o Senhor. Oh, que cidade feliz, oh, que cidade de amor, oh, que cidade feliz, cidade onde mora o Senhor. Deus amado, vamos
estudar um pouquinho a palavra. Daqui a pouco vamos estar ouvindo os irmãos adorar o Senhor, louvores. Vamos ganhar tempo na palavra. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração nesse dia de hoje. Nós, buscando uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, paramos aqui no capítulo 1 de 1 João, e a Bíblia nos trouxe aqui o âmbito, a revelação da parte de Deus para os nossos corações. Se nós formos aqui apresentar, ou se nós fôssemos nos apresentar aqui, apresentar os problemas em que o mundo enfrenta hoje, nós poderíamos falar de muitas coisas que estão acontecendo em nossos dias atuais. Nós poderíamos falar da fome que assola a nação, que assola o nosso mundo, o nosso país, o nosso município, o nosso estado. Se fôssemos falar do que acontece no mundo, estaríamos falando aqui da corrupção que existe no nosso país, que existe no mundo a qual nós vivemos. Se fôssemos falar também mais um pouquinho do mundo em que nós vivemos, estaríamos falando sobre a violência em que o mundo está vivendo hoje. Mas eu não vou falar de corrupção, não vou falar da fome, não vou falar da violência. Eu vou falar do pecado, daquilo que tem causado toda esta situação no mundo em que nós vivemos. E começando o texto, eu comecei a entender que o maior problema do mundo em que nós vivemos só existe um, chama-se pecado. Quando Deus ali coloca um casal no jardim do Éden para viver uma vida de harmonia, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade. Se tiver um fundo musical aí, Alessandro, por favor. Nós entendemos aqui que ele coloca o casal para viver uma vida de harmonia, uma vida sem pecado, uma vida de tranquilidade, de amor, paz e harmonia. Mas quando nós começamos a observar o decorrer da situação, começamos a observar o dia a dia do casal, nós começamos ali a observar que alguma coisa começou a acontecer no meio deles. E isso que começou a acontecer no meio deles, trouxe eles a contradizer aquilo que Deus havia ordenado. Entra-se aí a desobediência naquilo que Deus havia ordenado que eu não fizesse, e ali começaram a fazer. Queridos, preste bem atenção aqui. Após este momento em que eles entram pelo caminho da desobediência, entra-se agora o pecado no mundo, e através deste pecado entra também a morte. Porque o pecado leva o homem à morte, leva a mulher à morte. Muitas são as vezes que Deus dá muitos livramentos, pessoas que às vezes não entendem e nem tampouco procura a reconhecer a momentos os seus livramentos. Mas Deus ainda livra, Deus ainda, Ele coloca as suas mãos sobre a vida daqueles que muitas são às vezes não têm temor de Deus, mas o livra e dá oportunidade do arrependimento do pecado. E quando nós falamos do pecado, nós começamos a observar o que é o pecado. O pecado, ele é uma separação causada pela desobediência a Deus. Quando nós olhamos para o texto do Gênesis, do capítulo 3 em diante, nós vamos observar aqui que a desobediência do homem, da mulher, trouxe separação entre eles e Deus. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer. O pecado é algo tremendo, que ele leva o homem a decadências, leva a mulher a decadência, leva a pessoa a estar numa vida totalmente separada de Deus. O pecado também, ele separa o homem da sua convivência entre os seus familiares. O pecado também leva o homem a perder a credibilidade com Deus.
Coloca para mim aqui, irmão Alessandro, Isaías capítulo 59 e o versículo 2, a Bíblia vai dizer claramente para nós o que separa o homem de Deus. Como eu disse aqui ao início, que o pecado ele traz a separação entre Deus e o homem. No capítulo 59, versículo 2 de Isaías, a Bíblia diz: mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre-se o seu rosto de vós, para que eu não ouça. Querido, preste bem atenção, o profeta messiânico, o profeta Isaías está dizendo aqui que o pecado traz um selo sobre o ouvido do homem, para não entender e não ouvir a voz de Deus. Aleluia. A Bíblia chega a dizer, o profeta, ele declara em uma das suas palavras dizendo que o Senhor Jesus, ele soa sobre as nações a sua voz. Ele disse: hoje ouvi a minha voz, não endureçai o vosso coração. Há momento que o nosso ouvido está fechado, está tapado, para não ouvir a voz de Deus. E o que faz isso na vida do homem? A consequência disso tudo é o pecado. O pecado tem levado o homem a ficar surdo diante da voz de Deus. Aleluia. Mas eu entendo aqui, meus amados irmãos, que há um subterfúgio para este pecado. Há um subterfúgio para sanar, acabar com este pecado, para destruir esta iniquidade na vida do ser humano e no mundo que nós vivemos. E esse subterfúgio chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. É o único que pode perdoar, que pode salvar e transformar a vida do homem, e tirar o homem e livrar ele das suas culpas, dos seus pecados. Aleluia. Isaías está dizendo ali que o vosso pecado, a vossa iniquidade, em outra tradução diz o vosso pecado, ela faz divisão entre você e vosso Deus. Sabe por que isso, amados? Porque Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus ama a vida do ser humano. Deus ama o homem, ama a mulher. Ele ama o ser humano, mas Ele não ama a prática em que o homem e a mulher, ao invés de estar praticando, está vivendo na prática do pecado. Portanto, a Bíblia diz que a vossa iniquidade faz divisão, ela separa o homem de Deus. Mas Deus, Ele reconcilia o homem. Ele traz o homem e a mulher a reconciliação através do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Quando eu olho para o texto bíblico, eu começo a observar que João, o apóstolo, ele começa a falar veementemente sobre isso. Ele fala claramente sobre o pecado. Ele fala sobre a separação. Ele fala sobre a divisão. Ele fala sobre a ordem de fé na vida daqueles que procuram servir ao Senhor e viver em santidade com Deus. E ele dá também aqui o subterfúgio para aqueles que querem obedecer a Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz que nós temos um advogado para com o Pai, chama-se Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele que perdoa, Ele que transforma, Ele que vivifica. Aleluia. O pecado significa errar o alvo. Há momentos da nossa vida que nós pecamos, tentando acertar e erramos. E o pecado, ele significa errar o alvo. E muitas são as vezes que as coisas certas estão no alvo, as coisas erradas estão fora do alvo. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que o pecado, ele erra o alvo. Há um momento que nós podemos fazer o bem e não fazemos o bem. No momento que nós podemos ajudar, nós viramos as costas. Ei, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nós erramos o alvo no momento em que nós podemos estender a mão e nós omitimos de estender a mão. Erramos o alvo quando nós queremos ou podemos fazer e não conseguimos fazer. Olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 3 e versículo 4, a Bíblia diz assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Qualquer que comete o pecado, qualquer que comete a iniquidade, ele está pecando. E deixa